Olá, amigo mecânico. Olha eu aqui de novo, Fernando Landolfo da Escola Senai Conde José Vicente de Azevedo. E hoje, com um assunto de suma importância: óleo lubrificante. Como vocês já devem ter notado, o problema da formação da borra de óleo em alguns motores está se tornando cada vez mais frequente. O objetivo nosso, hoje aqui, é dar um esclarecimento sobre os motivos da formação dessa borra e como preveni-la. Pronto? Vamos começar? O primeiro passo para a gente compreender o que é uma borra de óleo é a gente conhecer as características básicas dos lubrificantes automotivos. O lubrificante atual ele é composto basicamente de dois componentes: a base e o pacote de aditivos. São utilizadas três tipos de bases: a sintética, a mineral e a composta. A base mineral ela é formada por uma mistura de óleos que são derivados do petróleo, obtidos nos processos de refinação. Essa mistura é feita a fim de adequar a viscosidade, uma característica física que nós já vamos conversar sobre ela. Já a base sintética ela é obtida em reatores químicos, ou seja, ela é obtida através de reações químicas. As mais conhecidas são os ésteres e as polialfolieínas, também conhecidas como PAO. Já as bases mistas, também conhecidas como semissintéticas, são o resultado da mistura de bases sintéticas com bases minerais. Já o pacote de aditivos é uma mistura de diversos produtos químicos que confere à base as características desejadas ao lubrificante. Existe uma infinidade de aditivos no mercado. E a composição do pacote, seja na especificação do aditivo, seja na quantidade aplicada, é um verdadeiro segredo industrial, guardado a 7 chaves. Mas a gente pode enumerar aqui alguns dos principais. Por exemplo, o antioxidante, o dispersante, o detergente e o anticorrosivo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? O aditivo antioxidante tem a função de retardar a oxidação natural do lubrificante. Espera aí, o lubrificante enferruja? Não é nada disso. Ferrugem é o processo de oxidação do ferro. A oxidação do lubrificante é um fenômeno natural, ou seja, é a reação do óleo mineral, sintético ou misto, com o oxigênio do ar. Bom, e o que provoca essa oxidação? Provoca a formação de uma goma, uma deterioração do produto. Essa goma é um dos compostos da famosa borra de óleo. Já os aditivos detergente e dispersante cuidam da limpeza interna do motor. Opa! Quer dizer então que o lubrificante também limpa o motor? Com absoluta certeza. A função desses aditivos é remover as crostas, principalmente de carbono, que são formadas no interior do motor. Isso quer dizer então que o óleo que está presente no cárter do motor, estando escuro, está trabalhando? Exatamente. Enquanto o óleo está escurecendo, ele está limpando o motor internamente. O terceiro aditivo é o aditivo dispersante. Qual é a função dele? É pegar aquela sujeira que o aditivo detergente removeu do motor e mantê-la em suspensão dentro do lubrificante. Ou seja, os aditivos detergente e dispersante trabalham em harmonia, em conjunto. Já o aditivo anticorrosivo tem a função de proteger as peças metálicas internas do processo de corrosão. Outros aditivos de grande importância, que também devem ser citados, são o promotor de aderência, o regulador de acidez e o melhorador de índice de viscosidade. Mas antes de a gente falar um pouco mais desses aditivos, nós precisamos comentar obrigatoriamente sobre uma característica muito importante do lubrificante: a viscosidade. Muita gente confunde viscosidade com uma outra propriedade física chamada densidade. Nós temos que acabar com essa confusão agora. Viscosidade é a dificuldade que um fluido tem em escoar. Densidade é a relação entre a sua massa e o seu volume. Como é que eu visualizo a viscosidade? Muito simples. Se eu colocar um fluido dentro de um tubo transparente e inclinar esse tubo,
Quanto maior a sua viscosidade, mais lentamente esse fluido escoará pelo tubo. Já a densidade, eu verifico de uma outra forma. Por exemplo, óleo e água. Colocando-se em um mesmo frasco dois fluidos de densidades diferentes, aquele que tem a menor massa em relação ao volume ficará sempre na parte superior do frasco. Ok? Então não podemos mais confundir densidade com viscosidade. Os óleos automotivos têm uma alta viscosidade, porém uma baixa densidade. É só você fazer experiência. Misture um pouco de água com óleo e veja quem fica na parte superior do frasco. Coloque um pouco de água num tubo transparente e incline-o e observe a velocidade com que essa água escoa. Coloque a mesma quantidade de óleo no mesmo tubo e incline-o e veja que a velocidade de escoamento é menor. Viscosidade, densidade, propriedades que não podem ser confundidas. Os aditivos reguladores de acidez neutralizam a acidez que naturalmente ocorre à medida que o óleo é utilizado. Essa acidez é proveniente dos resíduos da câmara de combustão. Já os aditivos melhoradores do índice de viscosidade têm por função manter estabilizado o índice de viscosidade do produto. Mas espera um pouquinho. É viscosidade ou índice de viscosidade? Não é a mesma propriedade? Não. Não podemos também fazer essa confusão. Como nós dissemos anteriormente, viscosidade é a dificuldade que o fluido tem em escoar. Índice de viscosidade é uma outra propriedade relacionada à temperatura e à viscosidade do fluido. A viscosidade é uma propriedade que tende a diminuir à medida que a temperatura do líquido é elevada, ou seja, quanto mais quente está o óleo, menor tende a ser a sua viscosidade. Os aditivos melhoradores de índice de viscosidade tendem a estabilizar esta viscosidade, não importando a variação de temperatura. Ou seja, índice de viscosidade é a grandeza que mede a estabilidade da viscosidade à medida que o fluido é submetido a uma variação de temperatura. Um óleo que possui um alto índice de viscosidade varia muito pouco a sua viscosidade, mesmo quando submetido a grandes variações de temperatura, não importando a sua viscosidade absoluta. Eu posso ter um óleo de baixíssima viscosidade e alto índice de viscosidade. São grandezas completamente diferentes. Os aditivos melhoradores de índice de viscosidade tendem a manter estável por mais tempo a viscosidade dos fluidos, mesmo quando submetido a grandes variações de temperatura. Já os aditivos promotores de aderência são aqueles que proporcionam ao óleo aquela propriedade de se manter aderidos às paredes metálicas, às peças metálicas, mesmo quando o motor já está desligado. Ou seja, esse aditivo melhora a lubrificação do motor, mesmo após um grande período de desligamento. Agora que nós já conhecemos as bases, os aditivos e as suas principais características, vamos conhecer duas das principais classificações utilizadas para os óleos automotivos: a classificação SAE e a classificação API. A classificação SAE, também conhecida como SAE, envolve duas grandezas: a viscosidade propriamente dita e o índice de viscosidade. Para fazer a classificação, em primeiro lugar, deve-se medir a viscosidade cinemática do óleo a 100 graus Celsius, um ensaio que vocês vão ver daqui a pouco. Também é necessário se fazer a medição do índice de viscosidade. Com esses dois dados, entre-se na tabela de classificação SAE para a viscosidade de óleo. Como já dito anteriormente, a viscosidade pela classificação SAE não é um valor absoluto. Para que você classifique o óleo, é necessário que ele, dentro de uma tabela, atinja uma determinada faixa de valores. Por exemplo, se um determinado lubrificante atingir 12 centistokes a 100 graus Celsius, ele será classificado como SAE 40. Após medir a viscosidade, faz-se a avaliação do índice de viscosidade do óleo. Caso esse índice de viscosidade ultrapasse o valor 100, ele poderá ser classificado como multiviscoso. Caso ele não atinja esse valor, ele será classificado como monoviscoso. Dessa forma, se você encontrar numa embalagem de lubrificante a classificação SAE20, você saberá que ele não atingiu o índice de viscosidade 100 durante esse teste. Agora, se o índice de viscosidade do lubrificante ultrapassar o valor 100, ele poderá ser classificado como multiviscoso.
Neste caso, deverão ser feitos 2 ensaios. Um de viscosidade a quente, a 100 graus Celsius, e um de viscosidade a frio, a uma temperatura bem baixa, simulando as temperaturas de partida a frio do motor. É daí que se originam as classificações 20W50, 20W40, onde o 20W, por exemplo, significa que até 20 graus negativos a viscosidade desse lubrificante permanece constante. O mesmo ocorre a 40 graus positivos de temperatura ambiente. A classificação API do American Petroleum Institute designa o grau de serviço do lubrificante. Essa classificação é feita por 2 letras. A primeira designa o tipo de motor ao que o lubrificante deve ser aplicado. C para motores de ignição por compressão, ou seja, ciclo diesel, e S para motores de ignição por faísca, ou seja, gasolina, álcool e GNV. A segunda letra designa o desempenho do produto. Quanto mais próxima de Z está essa letra, mais evoluído é o lubrificante. Ou seja, um lubrificante SM é muito mais evoluído do que um SD ou um SC. Só para vocês terem uma ideia, na Europa e nos Estados Unidos, onde o grau de evolução dos veículos é muito grande, já existem óleos de categoria SM, sendo que aqui no Brasil, o máximo de desempenho que nós obtemos é da categoria SL. Bom, depois de dito tudo isso, surge a questão principal do nosso programa. O que é a borra de óleo, afinal de contas? A borra de óleo é o resultado da decomposição prematura do lubrificante. Ou seja, quando ela aparece, o lubrificante já está deteriorado. Ou seja, todos os seus aditivos, principalmente o antioxidante, já se exauriram. A vida útil do lubrificante já acabou há muito tempo. Ou seja, ele já deveria ter sido trocado. Então, a presença da borra significa que a manutenção preventiva não foi bem feita. O óleo foi utilizado mais do que deveria, mas eu utilizei exatamente no prazo determinado pelo fabricante. Sim, eu acredito. Mas será que esse prazo dado pelo fabricante não foi para condições mais brandas de utilização? Será que não foi utilizado um prazo brando para condições severas? Tudo leva a crer que sim. Então qual é a solução? Diminuir ainda mais o período de troca de óleo desse motor. Isso, eu estou acreditando que o óleo que está sendo utilizado é aquele especificado pelo fabricante do veículo, ou pelo menos com as mesmas especificações. Um outro fator que determina o aparecimento da borra é a qualidade do combustível. Por incrível que pareça, determinados combustíveis que são vendidos por aí são compostos de solventes que atacam prematuramente os aditivos, sobretudo o antioxidante, diminuindo ainda mais a vida útil do lubrificante. Logo, se o combustível que está sendo utilizado no veículo é suspeito, o período de troca tem que ser diminuído ainda mais. Uma outra dúvida que surge constantemente com relação a lubrificantes é com relação à qualidade desse produto. Como saber se um produto que eu estou comprando na prateleira do mercado, muitas vezes a um preço muito convidativo, é de boa ou má procedência? Olha, não existem muitas alternativas. A melhor delas é realizar uma análise comparativa desse lubrificante com um de qualidade já comprovada. Análise de lubrificante? O que vem a ser isso? É um ensaio realizado em laboratório, onde são verificadas determinadas propriedades físicas e químicas do lubrificante. Com o resultado dessas análises, é possível determinar a vida útil do lubrificante e a sua qualidade em relação a um produto já consagrado. E que testes são esses? Bom, vamos então enumerar os principais testes realizados numa análise de lubrificante. O primeiro ensaio é o ensaio de viscosidade cinemática. Ele é realizado num equipamento chamado viscosímetro. É um vidro graduado com precisão absoluta e calibrado. O óleo é aquecido a uma temperatura de 100 graus Celsius, introduzido no viscosímetro e cronometrado o seu tempo de escoamento. Esse tempo é a viscosidade em Cent-Stokes, que depois é comparada com a tabela SAE.
O segundo ensaio é o de espectro de absorção atômica. Esse ensaio, que é realizado num equipamento especial, ele determina toda a contaminação metálica que possa existir no óleo. Cobre, ferro, cromo, chumbo, além de outros compostos metálicos e não metálicos que possam estar presentes no óleo. Muito cuidado, às vezes o composto presente não é um contaminante, mas sim parte do aditivo. Então, esse ensaio ajuda a determinar se o óleo está contaminado ou ainda apresenta uma determinada carga de aditivos adequada ao seu funcionamento correto dentro do motor. Um outro ensaio bastante importante é a determinação da contaminação de água. Existem dois métodos básicos para se fazer isso. Um deles é por titulação e o outro por análise de Kalb-Fischer. Um dos ensaios mais importantes da análise de lubrificante é o ensaio de ponto de fulgor. Esse ensaio determina o grau de contaminação por combustível que o lubrificante apresenta. Desnecessário dizer que a contaminação por combustível é uma verdadeira praga no óleo lubrificante do motor. Diminui a sua viscosidade e, além de tudo, ataca os aditivos presentes. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe o que é um lubrificante, como classificar um lubrificante e os principais testes que nós devemos fazer com relação a eles, eu vou apresentar aqui a Lídia, ela é a chefe do laboratório de ensaios de lubrificantes aqui do Senai, que vai acompanhar com vocês alguns dos principais ensaios que são realizados nos lubrificantes automotivos. Ok? Bom, pessoal, nós estamos aqui no laboratório de ensaios em óleos lubrificantes. É um laboratório de prestação de serviço dentro da rede Senai, onde nós analisamos óleos usados, óleos novos e combustível. Dentro dos ensaios que nós temos aqui, alguns são acreditados, ou seja, eles têm um controle de qualidade dentro do especificado pelo Inmetro. Bom, esse é o ensaio mais importante do óleo lubrificante, onde você faz a viscosidade a 100 graus no caso da linha automotiva. No caso da linha industrial, você trabalha a 40 graus. O princípio do ensaio é o seguinte, você coloca o óleo no viscosímetro, esse é um tubo capilar, onde você preenche uma quantidade de óleo e faz uma leitura entre um menisco e outro. Cada capilar desse tem uma constante, onde você pega esse tempo de escoamento e multiplica pelo tempo que foi feito no momento, dando a viscosidade a 100 graus. Isso você compara na tabela fornecida pela SAI. Um outro ensaio importante é o ensaio de metais e ativação no óleo lubrificante, ou seja, vindo um óleo usado de um motor, nós conseguimos pegar alguns metais de desgastes, como cobre, silício, que é contaminação por poeira, ferro, chumbo, alumínio. Então, se você encontra uma carga de alumínio no óleo, você quer dizer que talvez tenha um desgaste do pistão. Então, você consegue prever de onde já está vindo esse desgaste. O princípio é o seguinte, você coloca uma amostra de óleo, queima e ele vai me dar a quantidade de metais e o tipo de elemento químico. Na hora que você fecha a porta, a roda de grafite mergulha no óleo. E ele entra em atrito com o bastão de grafite. Os elementos químicos que estiverem aqui, eles vão emitir uma luz. Essa luz vai para dentro do equipamento e me fala qual é o elemento químico e quanto tem dele.
Outro ensaio importante para a linha automotiva é o ensaio de ponto de fulgor, que determina alguma contaminação por combustível. Ou seja, nós colocamos a amostra dentro de uma cuba, aquecemos e caso haja uma contaminação por combustível, o ponto de fulgor será menor. E nós detectamos através do flash point, que seria o ponto de fulgor. O que acontece? A amostra colocada dentro da cuba é aquecida. Como é um vaso fechado, fica totalmente velado o recipiente. Forma um vapor e com o acionamento da chama, esse vapor se inflama, dando a temperatura de ponto de fulgor. Outro ensaio importante é o índice de basicidade, que seria a parte de aditivação do óleo automotivo. Todo óleo automotivo tem um índice de basicidade e conforme vai se usando, ele vai diminuindo esse valor. O que nós fazemos é considerar e analisar esse valor. O ensaio consiste na análise da ativação, ou seja, eu coloco uma quantidade da amostra do óleo misturado com alguns solventes e conecto no aparelho. Vai ter uma diferença de potencial, com esse valor nós conseguimos chegar ao índice de basicidade. Normalmente o índice de basicidade bom vai depender muito da especificação do serviço, um SJ, um SL. O procedimento é o seguinte, a gente coloca uma amostra pesada, que foi pesada na balança, junto com o solvente, acopla no equipamento, aí vai ser digitada a massa, a identificação da amostra e a gente coloca para titular. E então automaticamente o equipamento imprime na impressora o resultado junto com uma curva do resultado. Outro ensaio que realizamos em óleo automotivo é o ensaio de contaminação por água, através da metodologia de destilação, onde a amostra misturada com solvente é aquecida e o solvente carrega, caso tenha água na amostra, para cima. Com a condensação, o solvente cai juntamente com a água. Como a água é mais pesada, ela vai para o fundo. Por exemplo, essa amostra aqui está neste limite, considerando que deve ter em torno de 3 a 4% de água, uma contaminação excessiva no caso da linha automotiva. Bom, pessoal, espero que o programa tenha sido de muita utilidade para vocês. Eu vou aproveitar a ocasião para responder a pergunta de um dos nossos leitores. Qual o lubrificante mais apropriado para o meu veículo? É o 20W50SJ? 20W40SF? Meu amigo, a melhor opção é utilizar o lubrificante recomendado pelo fabricante do veículo. Se ele indicar uma determinada marca e modelo de lubrificante, é esse que você deve utilizar. Agora, se ele te recomendar uma determinada especificação, é essa que você tem que seguir rigidamente. Seja uma classificação SAE, seja uma classificação API. A nomenclatura 20W40, que você encontra aí em alguns frascos de lubrificante que você encontra para vender, é a classificação SAE. O 20W40 significa o seguinte: de menos 20 graus até 40 graus de temperatura ambiente, a viscosidade do lubrificante permanece inalterada.
Já a classificação API, que é aquele SF, SG, SJ, que você encontra também nos frascos, indica o grau de desenvolvimento do lubrificante. Quanto mais perto de Z a segunda letra está, mais evoluído ele é. Uma outra dúvida que surge constantemente é com relação ao prazo de validade do lubrificante, ou período de troca. Quem determina o período de troca do lubrificante é o fabricante do veículo. Por quê? Porque é ele que conhece o projeto do motor. Ninguém melhor do que ele para determinar qual a vida útil do lubrificante. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. As condições de operação do veículo têm que ser levadas em consideração. Por quê? Muita gente acha que operar o veículo unicamente em cidade é uma condição suave, uma condição branda de operação. Não é verdade. A operação unicamente em cidade é considerada uma operação severíssima e, nesse caso, os períodos de troca têm que ser reduzidos. Agora, no que se refere à qualidade de um determinado produto, você deve fazer o seguinte: adquira um frasco desse produto cuja qualidade você não tem confiança. Adquira também um produto similar de um fabricante renomado. Agora, cuidado! Mesma classificação SAI e mesma classificação API. Isso é importante. Para se fazer uma comparação, você deve usar lubrificantes de mesma especificação. E mande fazer uma análise comparativa. Com certeza, essa análise vai te dar a resposta que você está esperando. Ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Fernando Landolfo, da Escola Senai Conde José Vicente de Azevedo, e até uma próxima ocasião.